Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um curso de formação para lideranças e prefeitas comunitários. Tivemos um lançamento na semana passada e hoje é a nossa primeira aula. Muito obrigado a todas as pessoas que estão aqui participando. Um prazer gigante estar com vocês aqui ao vivo, né? Que é legal fazer ao vivo esse encontro, mesmo que virtual, é ao vivo. Estamos aqui de verdade às 19 horas e 11 minutos, né? No meu relógio aqui, então isso é muito bom. A gente grava porque esse conteúdo vai ficar armazenado sempre, né, para a gente poder compartilhar aí com outras pessoas também, revisar o que a gente vem compartilhando aqui, né? Então é muito bom isso. Então a gente está gravando, só que vamos disponibilizar só no final para justamente promover esse encontro real aqui, porque senão não faria sentido. Muitas pessoas só iam ficar vendo a gravação. Então, queremos estimular a presença ao vivo. Mas, enfim, chega de blá, 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 vamos lá para a nossa aula. Eu falei que não ia ter muito blá, 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 e a gente vai direto ao ponto aqui. É o nosso primeiro assunto, o primeiro conteúdo. Eu tenho que... Pessoal, antes de falar do primeiro conteúdo, eu tenho que explicar algo rapidinho para quem está chegando agora. A nossa dinâmica de aula é assim, no começo da aula, a gente aborda algum assunto principal. Então, eu trago um assunto principal, depois tem uma roda de perguntas sobre esse assunto específico. É muito importante falar sobre esse assunto específico, porque a gente criou um formulário para tirar dúvidas. Então, eu vou passar no nosso grupo esse formulário, porque senão a gente fica aqui só respondendo dúvida, que tem milhões de dúvidas todo mundo, então quebra um pouco a dinâmica. Então, esse formulário é para registrar as dúvidas, a gente vai respondendo e vai compartilhando, que a dúvida de alguém pode ser a dúvida de todo mundo. Tá bom? E no final temos um convidado, uma convidada especial, um prefeito ou prefeita de quadro, ou uma liderança comunitária, alguém com experiência. Hoje temos a presença da nossa prefeita Vera, da 115 Norte. Boa noite, amiga Vera. Super parceira. Boa noite a todos. Muito obrigada, João, pelo convite. Valeu você, Vera. A minha apresentação vai ser no final, né? Isso, no final, só explicando a dinâmica, como funciona. Então, sempre na parte final, Tá bom. essa liderança comunitária vai falar, compartilhar experiências vividas no seu trabalho comunitário. Vocês podem fazer perguntas também para essa pessoa. Então, muito obrigado, Vera. Então, vamos lá, pessoal, para o começo lá da nossa aula, que tem a temática principal a seguinte: o que é uma prefeitura comunitária? O que é uma prefeitura comunitária? Então, para ter uma dinâmica aqui, eu gostaria de ouvir a duas pessoas. O que vocês entendem por uma prefeitura comunitária? Alguém gostaria de falar? Não vale a Vera, que nossa convidada aí, viu, Vera? Vera, depois, vamos da galera que está chegando. Eu vou arriscar, então. Posso? Vou arriscar aqui o palpite. Opa, vamos, Igorete, boa noite, por favor. Eu entendo que a prefeitura comunitária é a organização de moradores de uma determinada localidade, seja uma quadra, uma rua, um bairro, que vai se disponibilizar para trabalhar e propor melhorias para esse ambiente, para esse espaço. Esse espaço delimitado, né? Obviamente, vão se organizar enquanto grupo, vão eleger os representantes, né? E aí é importante buscar a colaboração de todo mundo e buscar melhorias e entretenimento e diversas atividades sociocultural para aquele ambiente. Muito bom, Gorete. Isso foi um gabarito total. Ó. Excelente sua descrição. Muito bom. Você está... vamos escrever no Google depois isso no Wikipedia. Essa definição ficou excelente. Muito obrigado. Falou tudo. Mais uma pessoa para complementar? Queria ouvir todo mundo, mas senão o tempo aqui vai passar voando, mas vocês representam ao todo. Então, alguém mais? Ninguém? Alô, alô? Então vou ter que chamar a nossa convidada Vera. Aí, Vera, pode falar pelo pessoal uma definição, uma prefeitura comunitária? Eu acho que a Gorete foi bastante feliz, ela deu uma definição muito boa, realmente, a prefeitura comunitária é a união dos moradores, eles se organizam
e elege um grupo de pessoas que vai coordenar as atividades, que são atividades comunitárias, como diz, é uma comunidade organizada que realiza seus trabalhos em prol da própria comunidade. Então, são pessoas todas voluntárias que trabalham para o bem-estar da própria comunidade. Mas a definição da Goretti foi perfeita. Perfeito, velho. A sua também foi muito boa. É isso, pessoal. Elas falaram super bem. E eu vou compartilhar a minha tela aqui também para complementar a fala das nossas colegas com o nosso manual. Para quem não sabe, tem o manual. O trabalho que eu fiz aqui em parceria com a amiga Isadora Barros e com a administração do Plano Piloto, com o Conselho Comunitário da Asa Norte. Esse manual vocês vão receber, é gratuito, vocês podem baixar, né? Algumas pessoas aqui já baixaram, já conhecem, mas eu vou ler uma pequena parte, que é uma pequena definição, está bem resumida aqui mesmo, que é uma prefeitura comunitária. Uma prefeitura comunitária é uma associação de moradores onde, voluntariamente, algumas pessoas se organizam para conectar a comunidade e promover melhorias para a quadra como um todo e intermediar a comunidade com o poder público. Então, foi isso que a Gorete e a Vera falaram, né? Então, essa é uma coisa muito importante de ter em mente, que esse nome prefeitura confunde muitas pessoas, né? Pessoas acham que é algo do Estado, do governo, então esse nome não, é um apelido esse nome prefeitura, é uma associação de moradores. Esse nome pegou aqui em Brasília, no Distrito Federal, uma prefeitura comunitária, e algumas pessoas confundem isso, acham que uma prefeitura é da administração, até fazem cobranças achando que uma prefeitura tem a ver com o governo. E não, né? É uma associação de moradores, é um trabalho, é uma associação privada, né? Um trabalho voluntário que a comunidade se articula para promover as melhorias, intermediar de forma organizada os interesses da comunidade com o poder público e, muitas vezes, infelizmente, né? Vocês sabem bem que não são possíveis, o poder público não faz todas as atividades, então essa prefeitura, essa associação consegue fazer as melhorias, porque a gente vai esperar algumas ações, por exemplo, na minha quadra, o parquinho estava com mais de 15 anos, largado, abandonado, com várias solicitações, né? E não era só aqui, vários lugares estão assim. Então, a comunidade se organizou e, por conta própria, fez essa reforma. Então, só um pequeno exemplo que é muito importante de dar esse exemplo para vocês, na visão de um parquinho, uma quadra de esportes, ou alguma melhoria assim, né? Então, as funções de um prefeito comunitário, de uma liderança comunitária, a gente definiu da seguinte forma: um prefeito, uma prefeita de quadra é uma liderança comunitária muito comum em vários bairros pelo Brasil e mundo afora. Uma liderança comunitária assume, dentro do lugar onde vive, a responsabilidade e os cuidados por todas as questões de interesse comum, procurando uma melhor qualidade de vida nas questões materiais e imateriais da comunidade. Então, essa é uma pequena introdução, né, sobre esse assunto do que é uma prefeitura comunitária e algumas funções, né? E claro que isso é muito complexo e a gente vai desenvolver ao longo do curso e ao longo da vida, das jornadas de vocês, né, nesse envolvimento comunitário. Tá? Então, uma coisa muito importante, assim, diretamente é que eu falo para vocês, de forma muito objetiva, vocês precisam ler sobre estatutos. Essa associação de moradores, ela precisa existir um estatuto, né? Tem que ter registro em cartório, a associação precisa de CNPJ, conta bancária para funcionar mesmo como uma associação. Então, a primeira recomendação que eu faço a vocês é ler estatutos. Então, as pessoas que já estão em quadras com prefeituras, é fácil, já tem um estatuto aí, já está funcionando, mas mesmo assim eu recomendo procurarem outros estatutos. Eles têm um formato bem parecido, né? Porque o cartório, a legislação exige alguns pontos, mas geralmente eles são bem diferentes, têm suas particularidades. Cada quadra é um organismo vivo, né? Então, é interessante ler. Quando eu estive no processo aqui na 105 Norte, a gente ficou mais de 10 anos com a prefeitura desativada e não tinha informações, eu saí lendo estatuto demais, assim, procurei no Google, pesquisei um monte, li um monte, todos os que estavam disponíveis. Fui no cartório pesquisar o que tinha na minha quadra já feito, eu descobri que foram feitos ao longo da história 3 estatutos na quadra, mas que estava desativada a prefeitura há mais de 10 anos, e que esse estatuto já não estava valendo, porque existe um novo Código Civil. Então, as
prefeituras com registro de estatuto antes de 2003, que é o último Código Civil, já não estão válidos esses estatutos, né? Então, eu descobri tudo isso nessa pesquisa. Então, essa recomendação que eu faço a vocês, a lerem muitos estatutos, né? E agora, uma recomendação para as pessoas que estão aqui, que é a maioria e o objetivo maior desse curso, que são fundar prefeituras, associações de moradores. A primeira recomendação, além de estudar, é ver se a quadra de vocês já teve uma prefeitura, como eu falei, certo? Então, entender como é que está essa situação da quadra. Caso nunca teve, vocês vão ter que começar do zero o trabalho. Então, começando do zero esse trabalho, vocês vão ter que unir as pessoas, né? Eu recomendo vocês começarem já a pensar na chapa de vocês, porque vocês vão apresentar uma chapa, uma equipe de trabalho, como queiram chamar. Existe uma diretoria. E para falar dessa diretoria, eu vou falar de um formato das associações, que é muito importante. Vamos pensar que é um país, uma quadra é um país numa microesfera, num quadradinho. Quadradinho ali, bem numa microesfera, só para imaginar. Então, nessa microesfera, nesse mini país, existem como se fossem 3 poderes funcionando. Seria o primeiro poder, chamado de Assembleia Geral. Quem participa da Assembleia Geral? Todas as pessoas que vivem ali, que fazem parte daquela comunidade, não só quem vive, existem funcionários, comerciantes, pessoas ali que têm algum vínculo, professores, né, no local. Enfim, quem o Estatuto definir que é a Assembleia Geral, é todo mundo que participa. O segundo poder ele é chamado de Conselho Comunitário, que é constituído pelos síndicos da quadra. Então, na 105 Norte são 11 síndicos, são 11 blocos. Então, a gente já tem um conselho com 11 síndicos que estão participando. Esse conselho é muito importante porque os síndicos representam os condôminos e condôminas, né? Então, toda a comunicação, ele facilita muito essa comunicação, né, da quadra como um todo, mas já linkando a comunicação entre o terceiro poder, que eu vou falar agora, que é a diretoria executiva, que é justamente prefeito, prefeita, vices, secretário, tesoureiro, enfim, quem o estatuto definir que faz parte dessa diretoria executiva. E tem um poder muito importante, eu não falei entre esses 3, porque às vezes pode ser o segundo poder que exerce isso, que é o Conselho Fiscal. Alguns estatutos, algumas quadras têm definido os 4, né? Bem diferentes, assim, Assembleia Geral, Conselho Comunitário de Síndicos, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, ele precisa existir, ele pode ser separado ou, em algumas quadras, ele já faz parte das atribuições do Conselho Comunitário de Síndicos, que tem que ter um presidente, um vice-presidente e outras funções que o Estatuto definir para esse Conselho de Síndicos, né? Aqui na minha quadra, o Conselho Fiscal são o presidente, o vice e secretário-geral do Conselho do Síndico. Eles têm várias atribuições, entre elas estão no Conselho Fiscal. Mas algumas quadras elegem, né? Eu não sei como é na quadra da Vera, depois ela poderia falar para a gente como é que se é o Conselho dos Síndicos ou se é a parte, com outros moradores. Enfim, tem que ter eleição para isso também, tá? Então, por isso é muito importante vocês lerem os estatutos, verem como são esses formatos. Mas é isso, então essa é a composição desses poderes, eu brinco com esses poderes, né? Então, a diretoria executiva, ela pode ter os ministérios, pensando em país, os ministérios que geralmente são chamados de comissões, diretorias, comissões. Então, você tem comissão do meio ambiente, tem comissão da cultura, comissão de educação, comissão de urbanismo, etc. Quantas vocês quiserem. Então, pensando no mini país, são os ministérios dessa diretoria executiva. Então, é muito importante um grande mapeamento entre as pessoas que fazem parte dessa comunidade participarem de acordo com os interesses. Vocês encontrar, tem uma pessoa que é da área de cultura, vou trazer ela para essa comissão. As pessoas, geralmente, gostam muito de participar, sim. As pessoas não têm tempo ou não querem estar nos cargos, né, de prefeito, prefeita, vice, mas em comissões, em projetos, principalmente nas áreas de atuação e de interesse delas, as pessoas participam, né? É mais sem compromisso. Então, é muito interessante ver isso, pensar nessa composição. Tá? Então, é isso. Eu vou passar uma tarefa para vocês. Pessoal, não precisa fazer, não tem nota, nada disso. São recomendações a tarefa, tá bom?
sei da correria de todo mundo. Dividindo em duas. Para as quadras que têm prefeitura, a tarefa é ler o estatuto de vocês e pensar que pontos podem ser melhorados. Pode melhorar no meu próprio estatuto, para uma uma futura sugestão, quando surgir esse assunto, uma nova reforma do estatuto, vocês poderem sugerir. Então, fica de tarefa aí para a galera que tem prefeitura, tá? Para quem não tem prefeitura, eu vou enviar por e-mail um modelo de estatuto. Vou mostrar aqui para vocês. Ele não é um estatuto modelo, ele é um modelo de estatuto, é um exemplo. Então, eu já vou mandar no Word para vocês. Vocês podem ver que está aqui, Estatuto Social, Prefeitura da XXX Norte. Então, vocês já é um treino para vocês. Substituem com a quadra de vocês, vamos treinar, vamos já brincar com isso, né? Essa minuta, então, é da 406 Norte. Da 406 já tem, né? 406 Norte. Recentemente foi formado. Mas uma quadra aqui, por exemplo, da 710 Norte, que está com a chapa completa aqui no curso. Então, escreva aí, Prefeitura da 710 Norte. Vocês vão lendo, vão escrevendo, já podem atualizando isso. Alguns pontos vocês não vão entender, anotem as dúvidas, marquem para a gente, perguntem, tá bom? Sugestões, eu tenho uma ideia mais legal para isso aqui, não gostei disso, escreva também. Então, já é uma tarefa muito interessante de vocês terem. Não vou ler o estatuto, porque é muito grande, né? Esse aqui tem 19 páginas, mas vocês vão ler depois com calma isso. Então, fica aí essa tarefa que é bem legal e muito importante de fazer, tá bom? Esse estatuto aqui, ninguém faz nada sozinho, não vai ser, não é que vocês vão estar fazendo isso e esse vai ser o estatuto. Não, isso é uma tarefa já para vocês entenderem, irem praticando e até apresentar uma opção de minuta já para a diretoria que vocês vão compor, para os síndicos, moradores. Olha, gente, pessoal, tenho aqui uma proposta já para o nosso estatuto. O que vocês acham? É o momento de colher ideias, debater, para na assembleia de fundação da prefeitura, no caso, vocês vão ter que aprovar ali, ok, esse vai o nosso estatuto. Mas isso vou falar depois na segunda aula, que a gente vai tratar sobre o passo a passo de como ativar ou reativar uma prefeitura. A gente vai ver todos os passos mesmo, o que o cartório pede, eu tenho toda a documentação já aqui para facilitar para vocês. Foi muito difícil no período que eu queria ativar, eu fiquei uns 3 meses nessa procura, porque não tinha informações. Então, a ideia de fazer o curso é de facilitar esse caminho aí para quem está chegando agora e a gente aprendendo e melhorando junto. Porque eu encontrei muitas dificuldades, consegui fazer de um jeito, mas sei que das pessoas que fizeram de várias formas, isso é muito legal, da gente trocar e aprendendo junto, né? Basicamente é isso, pessoal, o assunto, falei demais aqui já, mas acho que fui bem claro, né, bem direto nesse assunto do que é a prefeitura, mas mesmo assim gostaria de abrir aqui para dúvidas sobre esse assunto abordado hoje, se por gentileza, quem quiser, é o momento. Jean, oi, quem fala? Alô, quem fala? Oi, Jean, é Gorete. Oi, Gorete, apareceu aqui. Tá. Eu vou refazer a pergunta, né, você me deu uma canjinha na aula passada, eu vou refazer a pergunta, porque como nós temos participantes novos aqui, né, pode ser a dúvida deles também. No nosso caso aqui da prefeitura, na quadra 710 Norte, a gente sabe que teve uma prefeitura há muitos anos, com certeza foi anterior a 2005, então a gente já sabe que ainda que a gente encontre esse estatuto lá no cartório, a gente já sabe que ele não tem valor por conta do Código Civil, que todas as prefeituras tiveram que se adequar ao novo Código Civil. Bom, como a gente está se organizando para instituir uma nova prefeitura, a gente não está nem perdendo mais tempo indo atrás desse estatuto velho, porque, primeiro, que a gente já sabe que ele está extremamente ultrapassado, segundo, que ele já não tem efeito jurídico nenhum mais. Ainda assim, você acha que vale a pena a gente pesquisar isso, ou a gente já pode partir para mesmo a instituição criar um estatuto novo e partir para aquele trâmite de convocar a assembleia, aquela coisinha toda? Perfeito, Gorete, sua dúvida é muito importante, né? E assim, realmente é muito mais fácil na situação de vocês criar um novo, mas a pesquisa é maravilhosa.
É muito bom pesquisar. É legal ver se teve uma prefeitura aí, o que pensavam na época, como eram esses estatutos. Podem encontrar coisas bem legais, inclusive, aí para aproveitar, manter essa memória, por que não? E não só da quadra de vocês, outras também. Recomendo a pesquisa, o estudo, sabe? Imagina, é um estatuto maravilhoso e vocês não estão sabendo já. Olha que legal que fizeram. Ou não, pode ser péssimo, horrível. Olha só que péssimo. Vamos fazer um legal, galera. Então, a recomendação é essa, entendeu? Mas, realmente, no caso de vocês, para facilitar e ser prático, uma nova, né? Vocês podem fazer a fundação nova. Não pode ter aquele nome, é importante saber qual era o nome. Mesmo que você não tenha contrato, você tem que saber qual era o nome. Por exemplo, você já sabe o nome? Sabíamos, porque nós conseguimos levantar o número do CNPJ antigo, esse CNPJ já não existe mais, está baixado, né? E como a gente conseguiu o cartão do CNPJ na Receita Federal, a gente tem o nome, tanto a razão social, quanto o nome de fantasia, né? Então, a gente já sabe que tem que propor um novo nome, tudo isso ok, a gente já estaria nessa fase de construção dessa minuta mesmo. Ótimo. Qual que é o nome? Só por curiosidade, o nome, desculpa. Era Prefeitura Comunitária da 710 Norte, Associação de Moradores da 710 Norte. E o nome de fantasia era Prefeitura Comunitária da 710 Norte. Posso confirmar aqui no... Ok, não, beleza. Assim, para responder também isso, vocês só não podem repetir esse nome. Tem que mudar um pouquinho que seja. Por exemplo, se era o nome oficial Associação de Moradores da 710 Norte, vocês podem colocar Prefeitura da 710 Norte, ou Prefeitura Comunitária da 710 Norte. Enfim, tem que mudar. O nome ele vai ter que ser outro, tá? Mesmo que o estatuto fosse igual, mas tem que ser outro nome. Não vou me alongar, não, porque eu sei que outros podem estar querendo fazer outras perguntas. Mas, assim, como eu estou mais investigativa nesse processo burocrático, aí vamos dizer, aqui na quadra, eu me voluntariei para cuidar disso, né? Só uma coisa, e eu já tenho pesquisado bastante coisa, só, assim, duas coisas me deram uma certa preocupação, mas eu sei que vai ser temas que você vai tratar nas próximas aulas, eu não vou antecipar. Só vou manifestar a minha preocupação. A necessidade de ter a assinatura de um advogado no estatuto, que a gente já começa com dificuldades de toda a ordem, inclusive financeira, né? Numa prefeitura comunitária. Então, você tem que ter um advogado para assinar o estatuto, e assim, depois, porque toda prefeitura ela começa sem recurso mesmo, e depois você tem algumas obrigações fiscais e contábeis, né? Que você, ainda que seja uma prefeitura sem muito recurso, mas você tem algumas declarações que você tem que fazer, então você necessariamente precisa também pelo menos de uma orientação de um contador, né? E isso é uma coisa que, se a gente não tiver dentro da própria comunidade, um advogado voluntário e um contador voluntário, talvez a gente já encontre algumas dificuldades de cara, né? Sim. Gorete, obrigado, mais uma vez, muito importante esse ponto que você levanta. Só uma coisa, pessoal, vocês viram que apareceu o anúncio aí, faltando 10 minutos, né? É porque eu estou com problema no aplicativo, não estou conseguindo, só estou conseguindo usar o gratuito aqui de novo. Vou resolver isso para na próxima já não ter essa interrupção, tá? Então, é só voltar no mesmo link, a gente vai cortar assim, então, mesmo link, beleza? Respondendo sua questão, Gorete, o advogado precisa ser um advogado ou advogada com OAB, né? Tem algum microfone aberto aqui, está me dando microfone aqui, deixa eu fechar. Aqui. Bom, voltando, precisa ter um advogado mesmo, tá? Então, no estatuto, vocês vão precisar de 3 assinaturas: do presidente da associação, ou o prefeito ou prefeita, vice e justamente do advogado ou advogada. São 3 assinaturas obrigatórias, tá? Então, por exemplo, já a recomendação para vocês, como é um trabalho comunitário, todo mundo faz de coração pela quadra, vocês vão começar a criar a comissão jurídica da quadra, vão achar advogados e advogadas que com certeza têm. Uma das profissões que mais existem por aí são advogados. Então, a chance de vocês acharem alguém da quadra que possa abraçar esse projeto e simplesmente ler e assinar, vocês vão conseguir. Eu acho muito, muito possível. Se não, realmente vão ter que fazer uma vaquinha e pagar esse advogado ou advogada, né? Pegam nota fiscal, tudo certinho. Quando vocês tiverem receitas, vocês
podem recuperar esse dinheiro investido, né? Apresentando nota fiscal, é tudo beleza, né? Então, é isso. Então, a recomendação é essa, procurar. Tenho certeza que vocês vão achar. E se o advogado quiser, não, tem que cobrar, não sei o quê, você tentar negociar, né? A sugestão é, olha, vão ter muitos outros trabalhos, né? A gente vai indicar você, ó, você vai ser o advogado nosso aqui, vai estar divulgando o trabalho da pessoa. Então, aí você tem certeza que a pessoa já vai, opa, é mesmo, né? Então, vira uma parceria já. Mas eu acredito que as pessoas abraçam, sabe? Na minha quadra foi assim, o advogado Antônio Marcos, amigo nosso aqui, ele, quando descobriu o movimento, ele mesmo já chegou, olha, pessoal, que precisarem de assuntos jurídicos, contem comigo, não vou cobrar nada, é minha quadra, quero ajudar. Então, naturalmente, ele ganhou vários clientes também, assim, que as pessoas já sabiam, ele dá sempre orientações, então conseguiu vários clientes. Então, isso é muito legal. A gente mexe, de certa forma, o comércio da quadra também. Parecem essas conexões. Vai aparecer um professor de violão que vai, através do grupo que a prefeitura promoveu, vai estar dando aula para alguém, por exemplo. Enfim, vários exemplos. Então, isso é muito legal. Recomendação do advogado. Da contabilidade, né? A contabilidade é uma coisa que eu não recomendo o trabalho comunitário. Por quê? Eu recomendo realmente que vocês paguem por isso. Vale a pena pagar por uma empresa que faça. Porque eu já escutei relatos de quadras que moradores toparam, não, conta comigo contabilidade, mas como não é uma coisa remunerada, não era prioridade para essa pessoa. Então, eu escutei de mais de uma quadra, umas 3 quadras tiveram problema com isso. Atrasava o balancete, nunca entregava na hora que queria. Então, era chato, assim, a pessoa acho que não está prestando conta. Então, todas as quadras acharam, não, a gente tem que pagar e contrataram um serviço de contabilidade que é diferente, pessoal. Precisa, é um trabalho sério, né? Vocês precisam prestar contas disso, cada centavo, notas fiscais. Não é brincadeira e anota aí no papel e recibos informais. Não, você tem que prestar conta para a Receita Federal, né? Então, é uma coisa séria. Então, eu recomendo uma contabilidade. Para o serviço, o tipo de balancete que a gente precisa é uma média de uns R$ 300 por mês, R$ 400 por mês. Na minha quadra aqui, a gente paga R$ 300. Na sua, Vera, quanto que vocês estão pagando, por gentileza, se puder compartilhar? 350. Aí, é padrão, assim, 300, Para 350. contabilidade, 350 mensal. Obrigado, Vera. Então é isso, essa média vai depender da empresa, né? Tem várias empresas, então é de pesquisar e encontrar alguma. Então essa é uma recomendação, vale a pena cada centavo, né? Inclusive as empresas de contabilidade dão toda uma assistência assim geral, né? Para a gente, não é só os balancetes, né? Eles sabem todo esse trâmite de Receita Federal, de documentação, assim, de banco, são craques, assim, vale muito a pena, É tá? exatamente isso, Jean, é exatamente isso. É uma coisa que, assim, por exemplo, eu sou formada em contabilidade, eu entendo, só que eu não exerço a profissão. Eu trabalho num banco, então eu não exerço. Então, o que acontece? Eu até sei fazer um balancete, eu sei que mas eu não estou atualizada com relação aos trâmites. E só quem está ali no dia a dia é que atuando nisso é que sabe. Então, realmente precisa, por mais que a gente tenha conhecimento, a gente pode, né, e tal, mas você não está no dia a dia, não dá. Então, eu concordo contigo. Esse não é um serviço que dá para ser feito por um voluntário. Pode até ser um voluntário, se coincidentemente a gente tiver um morador que é dono do escritório de contabilidade, que ele trabalhe com isso. Aí, ok. E ele quiser dar essa contribuição, ok. Mas, fora isso, se não tiver realmente um compromisso formal, não dá para arriscar, porque cada declaração ou cada informação que você deixa de fazer a um órgão, você está sujeito à entidade, né? Está sujeito a uma multa, e essa multa vai ter que ser paga, né? E a responsabilidade é do presidente que está lá com o nome, do tesoureiro, das pessoas que estão lá com o nome. Exatamente. Né? Aí, Gorete, no seu caso, por exemplo, você pode facilitar muito a vida dessa empresa de contabilidade, já que você sabe, então é legal, está por dentro internamente, Com ajudando a certeza. diretoria, você já chega e apresenta para ele, vai facilitar, essa empresa vai adorar que vocês tenham uma contadora internamente. Exato, e aí eu posso entregar as coisas mastigadinha e aí até negociar que ele não vai ter um nível de dificuldade com uma administração, com essa gestão da nossa prefeitura. Isso com certeza.
Bom, vamos abrir para outras pessoas falarem aqui também. Pessoal, alguém mais gostaria de falar? Alguma dúvida, por gentileza? Boa noite, Jean. Eu tenho uma pergunta. Opa, pessoal, falou junto aqui, o Polite e depois a Giovana. Foi? Beleza? Oi, Polite, boa noite. Boa noite a todos. Você estava falando sobre as organizações que tem dentro da prefeitura, né? Você falou da Assembleia Geral, o Conselho Comunitário, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal, né? Que pode ser uma atribuição, né? Do Conselho Comunitário. Eu fiquei com uma dúvida, mas talvez você possa fazer um pequeno apanhado das atribuições, sobretudo do Conselho Comunitário, que é formado pelos síndicos. A Assembleia Geral, eu imagino mais ou menos como é que funciona, a diretoria executiva fica claro, né? O Conselho Fiscal também, mas a função, as atribuições do Conselho Comunitário não estão claras para mim, né? Então, se você pudesse esclarecer, talvez você vai abordar isso também em outras aulas, mas só para a gente ter uma ideia inicial. Obrigado. Valeu, Polite. É isso mesmo, a gente vai abordar depois com mais calma, mais profundamente, mas vou antecipando algo aqui, né? Acho que a principal atribuição e importância desse conselho é justamente que eles representam todos os moradores do bloco. Então essa comunicação com os condôminos, né? Isso daí é algo fundamental de ter. Então, tem várias... Acho que é o principal mesmo. Quando você lê o estatuto, você vai ler, tá claramente assim, as atribuições, né? Por exemplo, na nossa que eu te falei, eles são conselho fiscal, então já é outra atribuição, é o nosso conselho fiscal. A gente apresenta balancete para todos os síndicos e síndicas, todos eles analisam, e aí fica aberto para todos os condôminos olharem o balancete, quem quiser ver, está sempre aberto, então é uma atribuição que eu acho muito interessante para ter, né, como atribuição. Tem outras também que eu posso te citar, mas a gente vai cair em alguns segundos. Vamos já preparar aqui e voltar no mesmo link, tá, pessoal? Fechando aqui a primeira parte, voltamos no mesmo link